Estamos aqui com o professor Kleuber para falarmos sobre um assunto que é essencial para o dia a dia, assunto esse que está dominando o mundo, que é justamente a inteligência artificial. Hoje, tenho certeza que vocês aí já utilizou IA para fazer alguma coisa, seja para fazer aquela imagem, aquela montagem, Copa do Mundo você faz aquela montagem com a camisa do Brasil, seja também para corrigir um trabalho acadêmico ou para fazer um trabalho acadêmico. Já vou começar com a pergunta para o professor Kleuber aqui para a gente não perder muito tempo. Professor, o senhor acredita que a IA vai deixar as pessoas, abre parênteses, burras? Você acredita nessa filosofia? O que, que o senhor acha sobre isso? O que, que o senhor pensa? Eu não acredito porque hoje as ferramentas de IA, elas nos auxiliam e já têm feito muita por ações de produtividade. Então, às vezes as pessoas falam, a pessoa fica mais burra com IA. Não é bem assim, porque primeiramente quando se tem conhecimento de como utilizar a ferramenta IA e assim atribuir para que realmente quer, com foco e objetivo específico, para poder estar realizando ali aquela atividade, isso, de fato, ela nos traz muita eficiência. E um outro ponto também importante é isso nos faz até refletir, porque antes de eu utilizar uma ferramenta, eu devo também fazer o estudo do que realmente eu Perfeito. quero, fazer uma roteirização, utilizar mecanismo. Então, isso faz com que eu pense. E eu acredito que hoje uma pessoa que ela realmente estrutura, ela tem uma estrutura nas ideias, uma boa criatividade, com certeza ela utilizará a ferramenta em seu favor, fará aí, de fato, o que realmente ela quer de objetivo. Que seria usar a IA da maneira correta, nesse sentido, né? Com essa estrutura, com esses pontos. Isso é interessante. Tem alguma técnica que você passa para a gente usar a IA da maneira correta, que você acha para o seu dia a dia? Olha, a gente observa que a IA ela é integrada em diversas áreas do nosso dia a dia. E eu posso até, assim, utilizar algumas experiências também, utilizando essas ferramentas. Igual, no exemplo, a gente pode estar colocando uma ação dessas, desde uma segurança na atividade ali no trabalho, ou para uso mesmo pessoal, como a questão de finanças, e até mesmo uma regrinha que esses dias, uma conhecida minha, ela me informando que utilizou a IA justamente para poder reconhecer um problema ali no veículo dela. Ah, Mas legal. olha a criatividade dela. Simplesmente ela, de fato, analisou aquele problema, aquele barulho e começou a passar as informações da realidade que ela estava vivenciando. E com essas informações, ela ainda chegou lá, tirou foto da peça e simplesmente, ela sem ter conhecimento nenhum com aquele veículo, ela trouxe ali um relatório indo até o mecânico, passou as informações e ele estruturou e informou que realmente aquele problema estava sendo decorrência por aquele acontecimento que ela tinha mencionado. A gente entende que não é levando em consideração que vai ser um foco ali de um acerto de 100%, mas Mas já vai ser um. essa primeira ação que ela teve ali de buscar um conhecimento, de utilizar mecanismo ali para, de fato, entender e trazer o que poderia ser algo, né, ali assustador, ela manteve a calma, levou no mecânico e assim ela conseguiu ali resolver o E problema. nesse caso, a IA não deixou ela mais burra, muito pelo contrário, né? Muito mais inteligente. Muito mais inteligente. E E nesse caso, o mecânico, ele vai para. Se os clientes já são inteligentes, sem a IA, imagina com o uso da IA, né? Os profissionais também precisam ter essa noção. Que quem for chegar lá, por exemplo, vai chegar com conhecimento talvez não igual dele, mas comparado ao dele. e eu até imagino porque ele observa e fala, nossa, essa pessoa, ela não é tão leiga. E o que me chama a atenção, porque imagina, o mecânico, ele vê a pessoa descrever, né, o problema ali do veículo, e ele olha, ele até acha que ela Que ela é tem, que é especialista. especialista, mas o que de fato auxiliou aquela pessoa foi com o uso da ferramenta de IA. E esse exemplo que eu estou trazendo ó, é algo bem interessante porque
levando em consideração, no particular, aquela simples pessoa, dona de casa, que decidiu ali ter curiosidade com a ferramenta. Agora, imagine uma pessoa que ela começa a fazer uso dessa ferramenta realmente para as atividades diárias, no trabalho. Hoje, muitas pessoas também já utilizam, né, como outro mecanismo aí de estudo, Sim, empreendimento, enfim, ela de fato está revolucionando. E uma outra questão que me chama muita atenção, porque ó, em 2021 eu estava participando ali de uma jornada pedagógica, sim. onde a gente estava interagindo com as informações, os meios, né, ali de ferramentas na área de ensino, e quando ali a palestrante falou, gente, vocês ficarão surpreendidos até o ano de 2030. Muitas inovações, tecnologias que vocês ficarão realmente ali surpresos. E eu posso dizer que na data de hoje, aqui, 25, né, de 6 de 26. 2026, eu já fico surpreendido, porque eu utilizo muito também as ferramentas de IA, elas, cada vez que eu vou estudando, eu vou utilizando essas ferramentas para as minhas atividades, eu tenho observado também uma produtividade maior. Então, eu posso dizer também que essas ferramentas que eu utilizo, eu paro, eu começo a refletir de como eu vou começar, como eu vou montar o processo, como eu vou desenvolver, para depois ela me trazer o que de fato e o que realmente eu quero para o objetivo do que eu tenho para alcançar com aquela ferramenta. Então, de fato, não é simplesmente assim estar no ar, é a gente trabalhar também Trabalhar. a mente e a E é legal, criatividade. porque assim como o senhor, você sou também é da área do ensino, e ensinar com a utilização da IA também é um desafio, porque a gente tem vários conhecimentos, vários conteúdos, e tudo isso relacionado isso com a IA, às vezes é um desafio que eu me refiro de como de fato utilizar a IA para nos ajudar. Porque a IA tem diversos usos, porque a gente usa para muita coisa. Mas nós, enquanto professores, instrutores, vamos pensar em como usar a IA para nos ajudar. E às vezes esse é um desafio, até mesmo existe a facilidade da utilização da IA, mas alguns conteúdos nossos são mais extensos, né? São mais densos, né? Como é que a gente vai usar a IA de fato para aprender alguma coisa? Como é que a gente vai utilizar esse conhecimento que está todo mundo usando dentro da nossa sala de aula? Às vezes esse é o nosso desafio, né? Como transformar um conteúdo em algo utilizando a IA. Às vezes eu me pego pensando justamente nisso. Olha, Lucas, de fato isso é realmente bem interessante mesmo, porque com o uso das ferramentas e até para o nosso dia a dia, elas têm auxiliado bastante. Mas eu posso dizer para você que a interação com as ferramentas, alguns meses atrás, eu tinha conhecimento só do chat GPT, por exemplo, né? Então, eu buscava várias informações, ele já me ajudava. E com o passar dos meses, com informações, eu fui descobrindo outras Processo. tecnologias, outras IAs, e assim, as ferramentas de IA, elas têm uma abrangência muito grande para cada segmento do que eu quero estar realizando Sim. ou juntando também essas ferramentas. Muitas vezes, até mesmo com questão, porque a gente sabe, né, que a IA ela pode ser levada para várias áreas. Na área do ensino, de fato, ela nos auxilia muito mesmo, desde questão de contextualização, montar uma atividade, Fazer um slide de um aula. slide de aula também, desenvolver ferramentas também, ali onde os alunos eles possam, ali de fato, responder em uma interface, Simular simular cenários. cenários. Inclusive, umas ferramentas que eu tenho utilizado muito, né, que é a Manus Essa é IA. muito boa. Essa Manus IA foi o instrutor Lucas que me passou aí as informações, e eu tive observando ela dentro de um cenário, levando para segurança do trabalho, e fiquei surpreendido porque a ferramenta, ela de fato é essencial, e ela traz um exemplo, o controle de EPIs.
A gente sabe que o Excel, de fato, ele é muito utilizado ali nas empresas. Isso é fácil de ter E acesso, né? Todo computador tem um Excel, por o exemplo. Excel. E aí eu fiquei surpreendido porque a gente desenvolveu um aplicativo quanto à questão do controle de EPIs, vencimento, entrega, e esse mesmo aplicativo, as informações que ali a gente vai informando, vai alimentando o sistema, ela vai automatizando também. Já envia relatórios, ela é muito completa e a gente vê que é um aplicativo desenvolvido pela IAR que é integrado ali nas empresas. E quando a gente parte assim, até para integração de softwares na segurança do trabalho, tem muitas empresas que já fornecem esses aplicativos e agora com esse mesmo segmento igual da Manus, alunos eles têm uma acessibilidade maior à simulação dessas ferramentas. Se não pagos, né? Ele tem a possibilidade de trabalhar com isso de forma gratuita, de ele mesmo criar também O o próprio próprio software, né? Simular o próprio software. Isso. Então, essa inovação e até mesmo também a criatividade ali dos alunos em uma atividade que já está em desenvolvimento é justamente para poder criar uma ferramenta que ela atende uma necessidade ali dentro da empresa que de fato ela vai trazer melhorias e vai realizar ali uma ação para poder garantir melhores condições de Sim. trabalho, segurança. Da mesma forma também, a gente levando em consideração dos estudos, até mesmo quando a gente vai levar ali uma mensagem, né? Porque a gente tem também o lado Sim, religioso, né? Que claro, da claro. igreja, para Lado poder motivacional. motivacional também, a gente consegue construir a partir de embasamentos ali, melhorar um pouco daquela mensagem que vai ser levada. Então, quando eu paro hoje para refletir, isso aqui é bem interessante o que eu vou estar trazendo aqui, porque um exemplo, hoje, com o uso das ferramentas IA, se for colocar nas atividades que eram desenvolvidas há alguns anos atrás, possivelmente eu até desenvolveria levando um tempo maior. Às vezes, um conteúdo, toda uma parte específica ali de estratégias de ensino e até ferramentas para que os Uhum. alunos venham a estar trabalhando, isso poderia levar aí 15, 20 Mas bem mais dias, tempo. bem mais tempo. E hoje a gente consegue aumentar essa produtividade e ter mais eficiência no processo de aprendizagem, levando em consideração aí, porque tudo a gente passa por aquele processo também de De adaptação, mas como adaptação. também um olhar crítico em Sim, analisar sim. do que a gente realmente quer. Então, eu tenho batido muito Essa tecla nessa aí. tecla de que ao uso da ferramenta é necessário que a gente tenha ali um planejamento, uma Sim. estratégia e sempre desenvolver algo que dê sentido, não pelo achar que é só colocar e ela vai trazer ali tudo pronto. Não é, Um a passo gente de não mágica, né? passa de mágica. Não é dessa. Não existe. Agora tem um ponto bem legal que chamou a atenção na fala do senhor, principalmente nessa prática que o senhor executa com os alunos, deles criarem, né? É, já não é mais novidade que a IA ela tende a substituir vários trabalhos. Por exemplo, antigamente, para que nós conseguíssemos fazer um software, nós precisaríamos ser um programador. Precisávamos de uma faculdade. Ninguém, olhando no YouTube, por exemplo, ia conseguir programar um sistema. Hoje, com a IA, já é possível. Então, observa o tanto que a IA ela também ela está não atropelando, mas dando mais, democratizando esses acessos. Eu não preciso mais ser um expert de programação. O senhor, com a Manos, rapidamente elaborou um software e rápido. Os alunos também podem fazer também disso. Então, observe que daqui a alguns anos também, algumas profissões elas tendem a passar por essas dificuldades. Nós falamos mais cedo do exemplo que o senhor passou da moça do carro, né? Então, olha só, ela virou expert no assunto rápido. O mecânico também já viu que ela possivelmente não é uma pessoa leiga
E isso é o detalhe do uso da IA, é conseguir fazer com que profissionais de diversas áreas tenham conhecimento sobre um assunto e não conhecimento genérico, conhecimento que ele vai de fato aplicar. Como o senhor bem colocou, o senhor elaborou um sistema, coisa de um programador, a colega que o senhor estava ajudando, que ela quis ajudar, ela quase que virou a mecânica ali, não virou porque não tinha as ferramentas. Isso é o Uhum. legal da IA, essa transformação do uso de inteligências mesmo, de promover esse uso de inteligência, fazer as coisas de fato diferente. E para mim, o mais fantástico da IA é isso. Fazer com que profissionais de diversas áreas saibam mais sobre as outras áreas e não um conhecimento raso, um conhecimento aplicável, porque se fôssemos observar, construir software não é algo fácil, é demorado. Muito demorado. E Lucas, você tocou num ponto muito importante que até despertou uma curiosidade. Você acredita que numa aula, então ali eu falando sobre o desenvolvimento de projeto de inovação, que seria uma próxima unidade curricular, Certo. e aí eu mostrei na tela para o aluno um software que era uma criação de um PGR. Então, eu pedi até para que ele fizesse também um cadastro ali na inteligência artificial, e ele deu uma olhada, eu falei para ele assim, que ele já tinha noção de prompt também, de preparar ali uma mensagem ali para a ferramenta, para que trouxesse ali o que ele realmente queria, que é o prompt. E por coincidência, quando ele lançou o prompt, ele viu toda aquela programação, a ferramenta ser desenvolvida em tempo real. Quando ela terminou, que ele fez o teste, ele deu uma olhada para mim e falou assim: Olha, Cleuber, eu estou surpreendido porque eu tenho noção de programação. Eu iniciei, eu quebrava a cabeça demais com essa questão de desenvolvimento aí de site. Ele disse que na época até parou, e quando ele viu aquele sistema todo e uma inteligência criando um software em tempo real, em poucos minutos, ele ficou assustado. Aí, mais uma vez, reforçando, até 2030, aquela mesma frase lá da palestrante, a gente ia ficar surpreso com os acontecimentos. Já é realidade. É realidade. Não demorou muito. Quando foi numa outra semana, o aluno chegou, abriu o computador, notebook e me mostrou. Falou assim: Olha, Cleber, aqui eu desenvolvi para a empresa uma lista de frequência, desenvolvi aqui um controle de extintor e estou desenvolvendo também uma interface para que eu possa atribuir várias ferramentas para que isso venha me auxiliar nas atividades do trabalho. Olha aí. Mas olha que incrível, porque a partir daquela informação que ele teve, ele começou a desenvolver sua produtividade. Então, imagino que muitas pessoas, elas ouvem falar de inteligência artificial, tem Sim. aquele que diz que fala, olha, eu uso a IA, eu utilizo a IA, mas ele só vai lá no chat GPT. Aí, quando ele descobre uma inteligência que, de fato, é, traz benefício e que Além, né, do chat GPT. Ele faz mais coisas que o chat GPT. mais coisas e que atende ali a necessidade, aí ele fica realmente empolgado e vê o Fica. reconhecimento por aquela tecnologia. E assim, isso foi uma experiência que eu pude vivenciar ali com o aluno e, ao mesmo tempo, também a oportunidade que pessoas elas podem desenvolver suas capacidades. Agora eu vou deixar uma questão aqui muito importante, e assim, a todos que estão aí assistindo nesse momento, tenham uma reflexão dessa informação, porque isso de fato pode mudar sua percepção. Lucas, entendemos que tem as ações ali do conhecimento por vontade, do conhecimento também por necessidade. E hoje, com o uso das ferramentas tecnológicas que estão acessíveis, mas muitas vezes elas passam despercebidas para aquelas pessoas que às vezes não têm muito interesse ou que elas não buscam uma informação mais aprimoradas para Sim. desenvolver aquele tipo de atividade. E uma questão interessante porque quantas pessoas
querendo atender uma necessidade. Ela foi lá no YouTube e buscou um tutorial para resolver um problema. Sim. Exemplo, às vezes ela está lá com um problema numa configuração do celular, simples. Aí ela não consegue resolver aquele probleminha, ela corre lá no YouTube, ela começa a buscar um tutorial Sim. para resolver aquela configuração. Aquela senhora de casa, né? Às vezes ela vai lá no YouTube e busca aquela receita de bolo. Eu recebi de um aluno também, alguns dias atrás, que ele estava na residência dele, a esposa chegou para ele e falou assim: Olha, a máquina deu problema, sábado, agora depois da tarde, não tem nada aberto, todo mundo vai ficar com roupa suja, porque enquanto a máquina não ficar pronta, a gente não vai lavar a roupa. E ele pensou, falou: Nossa, tem que trabalhar na segunda-feira Da e roupa. preciso da roupa. E ele disse que estava lá assistindo o jogo, né, da Copa, mas ele viu que o negócio era prioridade, ele saiu ali do jogo, foi lá na máquina e viu que ela estava fazendo muito barulho. O que que ele fez? Ele pegou toda aquela descrição daquele problema e colocou lá no YouTube e foi assistindo o vídeo, alguns tutoriais. E um tutorial ele assistindo, falando, olha, a máquina dessa marca costuma, às vezes, folgar a correia, ela fica trepidando, e acontece esse problema. O que que ele fez? Ele pegou a informação, foi ali atrás da máquina, desparafusou, e quando olha, acredita, a correia estava folgada. Ficou fácil para ele agora. Ele foi lá, apertou, reajustou aquela correia, fechou, e a máquina voltou a funcionar normal. Aí o que que ele fez? Ele terminou de resolver aquele problema, voltou ali para o sofá e foi assistir o jogo. Mas qual que é a reflexão dessa atitude que ele fez? Foi uma boa atitude, ele buscou o conhecimento. Uma boa reflexão para essa atitude que ele manteve é justamente lembrando, porque muitas vezes esse conhecimento que foi por uma necessidade, ela supriu a necessidade, ele parou. Parou por aí. Agora, quando a gente busca um conhecimento por vontade, não sendo por uma necessidade para resolver um problema imediato, mas que possamos buscar novas possibilidades, é esse conhecimento por vontade que vai trazer muitas outras oportunidades e possibilidades. Quantas vezes ficamos na tela de um canal, interagindo com algo que vai passando, mas que a gente não retém ali para a gente, de fato, uma produtividade ou até mesmo trazendo melhorias para nós no futuro. Então, por isso que é importante refletirmos e olhar para esse meio de possibilidades, de ferramenta tecnológica, novos conhecimentos e buscar, às vezes, algo novo para que possamos ter também novos resultados. Então, tem muitas pessoas que elas passam meses, passam anos e diz que tudo continua no mesmo jeito. Hoje, realmente a pessoa que ela tem essa percepção, que ela utiliza essas tecnologias para buscar uma melhoria, com certeza ela vai ter muitas possibilidades. E a mensagem, e reforçando a mensagem que eu deixo é: o conhecimento por necessidade, ele é importante, mas, e o conhecimento por vontade, aquele conhecimento que você busca ali para novas possibilidades, tendo curiosidade, refletindo do que você vai querer mais à frente ou no futuro, é isso que vai lhe trazer realmente bons resultados. Excelente, excelente. Pegando aqui o que o professor comentou, para a gente chegando aqui ao final, né, do nosso momento, que nós possamos aprender por vontade e que esse conhecimento por necessidade ele não fique somente na necessidade, né? Nós consigamos trazer mais conhecimento à tona, né? Aproveitar um conhecimento que nós já temos e quem sabe aprofundá-los em outros. O exemplo da máquina de lavar. Pega a máquina de lavar, pega a máquina fotográfica, pega todo tipo de máquina e vai aprender a mexer ainda mais, né? Televisão, que esse conhecimento por necessidade ele é importante, mas por vontade é esse que vai de fato mover o mundo. E com IA, esse conhecimento por vontade fica ainda mais fácil, porque olha o tanto de ferramentas que nós temos para colocar em prática. Além do professor citou aqui a Manos, tem ChatGPT, tem Gemini, tem diversas formas de aprendermos um conteúdo. Isso que deixa o mundo
moderno ainda mais interessante essas possibilidades. Antigamente nós não tínhamos, era precisava pegar um livro. Hoje tem YouTube, tem a própria IA, tem muitas e muitas coisas. Chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Professor Kleber, para encerrar suas palavras. Olha, foi muito bom participar desse podcast e uma reflexão sobre as ferramentas tecnológicas, assim como eu não me esqueço lá da frase, né, que até 2030 iríamos nos surpreender aí com as tecnologias, que eu já posso dizer que não chegamos nem 2030, eu já estou surpreendido. Mas, pessoal, sejam curiosos, busquem, né, de fato, inovação e, ao mesmo tempo, também um pensamento crítico, consciente, não se deixando levar aí por aquele dizer popular que a IA está deixando as pessoas mais bobas, né? O que, na verdade, o esperto é aquele que está utilizando a ferramenta de forma criativa e está vendo também uma oportunidade ali para ele buscar novas possibilidades e melhorias. Muito obrigado, professor. Até a próxima, pessoal de casa. Um abraço. Nos vemos no próximo episódio.